Eu gostaria de tratar de um assunto crucial para o educador, sobretudo o educador da pré-escola. Como conciliar o tempo, o espaço e as exigências do currículo. Ao falarmos de tempo, vamos falar do tempo da criança e do tempo do currículo. Depois vamos falar do espaço, vamos falar do currículo e dessas coisas juntas no dia a dia da sala de aula. O que é o tempo da criança? Quando você observa uma criança, ainda no berço, ao começar a andar, você vê que ela passa por uma série de estágios. Ela começa deitada, ela vira, ela senta, ela engatinha, ela se apoia no berço para ficar em pé, ela fica em pé sozinha, começa a andar. Quando você observa, por exemplo, os movimentos dela, ela faz movimentos maiores, mais amplos, aos poucos vai refinando aqueles movimentos, ela já pega no celular, já coloca o dedinho, depois segura uma colher, um garfo, leva a boca sem cair, mais tarde ela pega no lápis, faz um movimento mais preciso. Quando você observa a linguagem, por exemplo, as crianças todas começam a balbuciar, imitam os adultos, fazem cantigas, começam a dizer sílabas, mais tarde, pelos 12, 15 meses, dizer alguma palavrinha, aos 18 meses já tem um vocabulário maior, começa a fazer frases, a sintaxe que vem após. O que esses exemplos nos mostram? Eles nos mostram que o desenvolvimento das crianças, o desenvolvimento humano, passa por etapas e essas etapas têm uma sequência que é bastante igual, que é bastante uniforme para todo mundo. O que muda? Muda o ritmo, muda o tempo em que as crianças chegam um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, geralmente são pequenas variações, para dominar essas várias etapas do desenvolvimento infantil. Então, há um tempo da criança. Só que esse tempo não é necessariamente automático. Se você prender uma criança, ela ficar amarrada o tempo todo, dificilmente ela vai desenvolver as suas faculdades locomotoras, ela vai ficar sem desenvolver a musculatura. Se você não colocar estímulos visuais, ela não vai desenvolver a visão. Se você não conversar com ela, ela não vai desenvolver a fala. Então, mesmo essas habilidades mais programadas geneticamente dependem de estímulos do ambiente. E as habilidades mais típicas da escola e que preparam para a escola, que preparam para a vida, essas sim necessitam ainda mais e muito mais de estímulos adequados. Então, falamos do tempo da criança. Agora falemos do tempo da escola, do tempo do currículo. O que nós aprendemos na psicologia do desenvolvimento, na ciência do desenvolvimento infantil nos últimos anos? É que a criança é uma poderosa máquina de aprender. A criança pode aprender muito mais do que a gente sempre imagina que ela pode aprender. Mas isso não depende só da inteligência dela, depende muito do estímulo, depende muito do ambiente, da estimulação, das interações que ela tem, sobretudo com os adultos que gostam dela, que lidam com ela, com outras crianças e com materiais e estímulos do mundo que sejam adequados para ela poder enfrentar os desafios, responder a esses desafios de seu meio ambiente. Então, esse é o tempo do currículo. Parte desse currículo é programado pelo desenvolvimento natural e grande parte ele é programado por nós adultos, os pais em casa, os educadores na escola, para que ela encontre estímulos adequados aos seus momentos, seja capaz de responder a eles, tenha um feedback, tenha um apoio das pessoas que estão perto dela para ir progredindo, para ir avançando. Então, o tempo do currículo ele é muito importante, porque quanto mais cedo e de forma mais adequada você estimula as crianças naquilo que é compatível com o desenvolvimento dela, mais condição ela tem de acumular essas competências, esses conhecimentos, essas habilidades para continuar aprendendo, para aprender, para se desenvolver cada vez mais. Então nós vemos que o conceito de desenvolvimento é o mesmo conceito de aprendizagem. Desenvolver e aprender é basicamente a mesma coisa. E isso é muito mais importante nós conhecermos do ponto de vista do tempo do currículo, ou seja, o que é importante apresentar à criança em cada momento para que ela desenvolva plenamente o seu potencial. Mas sabemos que a sua capacidade é sempre maior. Agora, o que isso tem a ver com espaço? Quando a gente fala de espaço, normalmente a gente pensa no espaço físico, nas dimensões. Mas olhem bem a expressão, estar em casa, sentir-se em casa. Isso é a dimensão espacial. Não é? Quando a criança sente que está em casa, ela tem o conforto, ela tem o carinho, sabe onde estão as coisas. Esta é a mesma preocupação que você deve ter ao pensar no espaço escolar. O que é que eu vou promover nesse espaço para que a criança se sinta em casa, se sinta à vontade ou tão à vontade quanto se sente em casa. Alguns critérios importantes para você organizar o seu espaço. O primeiro deles é segurança. O espaço escolar, espaço da creche, espaço da pré-escola, tem que ter um espaço seguro.
Não pode haver nada que ameace a integridade física da criança. E quanto mais seguro, menos você tem que dizer, não, não pode, sai daí, desce, tenha cuidado. Então esse espaço tem que ser organizado. O segundo critério importante, que é ventilação. Os espaços têm que ser ventilados, sobretudo espaço que tem muita gente, muita criança, para que as pessoas tenham um mínimo de conforto e também para que não tenham problemas de saúde. Terceira dimensão, o espaço tem que ser iluminado. A criança tem que prestar atenção, focalizar, discriminar cores, discriminar objetos. É importante que haja uma iluminação adequada, que as paredes sejam de um tom mais neutro, mais claro, para que se criem contrastes. Enfim, iluminação é uma característica essencial. Mas há uma quarta dimensão que é a mais importante, é sobre ela que eu quero falar com mais detalhe, que é a circulação. Como é que a criança se movimenta dentro da sua sala. E isso tem a ver com a organização dos objetos que você tem, os que prega na parede, os que coloca na sala, a relação deles com o currículo e como que a criança, os grupos de criança transitam dentro desse espaço ao longo do dia. Vocês vão ver algumas fotos, algumas imagens de escolas em diferentes lugares e podem apreciar diferentes aspectos desse espaço. Como que as pessoas organizam objetos, a altura do objeto em relação à criança, como que as pessoas usam a própria estante como uma demarcação entre o espaço da arte, o espaço de dramatização, o espaço da pintura, o espaço de lavar os objetos no tanque. Como que algumas formas, um círculo, por exemplo, no meio da sala ou no canto da sala, indicam um espaço de grupo, de rodinhas, de atividades iniciais do dia. Então observem como que pequenos arranjos dentro do seu espaço organizam os lugares onde as crianças ficam e a circulação das crianças dentro desse espaço. Qual que é a mensagem mais importante que eu gostaria de deixar com vocês a respeito desse espaço? É que o espaço, por menor que seja, ele deve prever, no mínimo, duas possibilidades. Das crianças estarem em grupo ou estarem sozinhas. Pelo menos ela ter duas opções. O professor ter duas opções. Trabalhar com um pequeno grupo, enquanto os outros fazem outras coisas, ou trabalhar com poucos ou um indivíduo, enquanto os outros estão ocupados em outro espaço. Então, pensar no espaço, organizar o espaço, dimensionar o espaço e deixar os materiais à mão dentro desse espaço é a melhor maneira de você aproveitar o seu tempo para ensinar o seu currículo. Então, você vê a relação entre tempo, espaço e currículo. Espaço, tempo e currículo. Observe uma coisa, na vida de uma criança, tudo é experimentação, tudo é aprendizagem. Na vida de uma instituição, de uma creche, de uma pré-escola, nós podemos organizar a visão do tempo em três conceitos. E vejam como eles são práticos e úteis. Rotinas, atividades e transições. O que são as rotinas? Chegada, a despedida, a higiene, o banho, a alimentação. O que são atividades? As atividades intencionais curriculares em que a criança vai fazer alguma coisa intencionada por ela ou pelo professor, mas que tem como referente o currículo. E que são as transições? São os intervalos que ocorrem entre uma atividade e outra, entre uma atividade e uma rotina. Em qualquer uma dessas três dimensões, rotinas, atividades ou transições, para a criança, tudo é aprendizagem. E mais, tudo é brincadeira. Ela aprende brincando. A forma da criança aprender, a forma privilegiada, é brincando. É desafiando-se, é desafiando o mundo, desafiando os outros, desafiando a tudo que ela vê e incorporando esses conhecimentos no seu processo de desenvolvimento, no seu processo de aprendizagem. Então, numa rotina qualquer, na acolhida das crianças à escola, veja quanta coisa você pode ensinar a uma criança, quanta coisa você pode desenvolver numa criança. A forma como você acolhe a criança, seja na porta da escola, olha o local, seja na porta da sua sala. A forma como você a dirige para guardar o seu objeto, para desenvolver a autonomia dela, em saber o espaço que ela tem, o espaço para guardar a mochila ou os objetos que ela traz. A forma como você conversa com os pais dela, como recebe ou como dá um recado no início ou no final do dia. A forma como você acolhe a criança, como você acolhe a relação entre as crianças. Então, a cada momento, seja ele rotina, atividade, tudo é uma aprendizagem, tudo é uma formação de hábitos e em tudo, a maneira como você faz é tão importante como aquilo que você faz. Nós vamos pegar uma outra rotina qualquer, a alimentação. Veja quantas informações importantes pode ocorrer num processo de alimentação. Primeiro você ensinar as crianças, pela prática, pelo hábito, pelas regras,
como é que chega, como é que senta, como é que espera, como é que é a fila, como é que se serve, se põe a mais, se põe a menos, como calibre o tanto que ela vai comer, pegar nos objetos, nos utensílios, segurar, desenvolver a autonomia para ir, para pegar, para devolver o prato, os talheres, para tomar uma água, para servir o colega. E a conversa, uma conversa que cada menu, que cada cardápio suscita cada dia, dos legumes, dos vegetais, da sopa, de onde vem, enfim, simulando, emulando o ambiente saudável de uma boa conversa. Vejam quantas coisas a criança pode aprender numa rotina. Então a ideia de chamar de rotina não tem nada de rotineiro, não tem nada de não aprendizagem. Tudo é uma aprendizagem e é por isso que o professor tem que estar sempre atento e disponível para poder interagir com as crianças. Então isso vale para todas as rotinas. Falemos agora das atividades. O que é que distingue atividades e rotina? É a intencionalidade. As rotinas têm um formato. É ali a comida, é o sono, a soneca, etc. Nas atividades você já tem, com mais explicitamente, o currículo, aquilo que você quer ensinar naquele momento, que você quer estimular as crianças. O que ela vai aprender vai depender do que ela faz, da interação dela com os colegas, da interação dela com vocês. Vocês estimulam, vocês preparam o ambiente para poder veicular aquilo que é importante naquele momento, naquele currículo. Então, uma atividade, para ser bem sucedida, ela tem que ter a referência do currículo, ela tem que ter uma instrumentalidade, objetos que estão ali organizados na sala, seja um livro, uma pedrinha, cubos para montar, para empilhar, o que seja, um passeio, um brinquedo fora ou dentro da sala, mas que vai ocorrer intencionalmente algum tipo de aprendizagem. E o mais importante é a interação, como você vai estimular a criança, seja para ela fazer uma atividade sozinha, em pares, em pequenos grupos ou dirigida com você. Então, a característica da atividade é a intencionalidade. O resultado da atividade não é fazer as coisas, é aquilo que acontece na cabecinha da criança ao fazer as coisas. É por isso que é importante que ela saiba o que vai fazer, ela conheça o nome da atividade, saiba que uma atividade vem depois da outra, o que se aprende naquilo, que converse sobre o que vai fazer, que planeje, que recapitule aquilo que ela fez, de forma que cada atividade para ela tenha uma razão de ser e ela consiga aprender a focar, a focalizar sua atenção, que vai ajudar depois no desenvolvimento da atenção, da memória, do autocontrole e todas essas habilidades que vêm em torno do processo de aprendizagem. De novo, como promover essas atividades? Planejando bem, e nós vamos voltar ao detalhe disso, mas, sobretudo, interagindo de maneira eficaz com cada criança, com o conjunto das crianças, com pequenos grupos de crianças, de forma a estimular as crianças a entender, a pensar, a refletir e a explicitar aquilo que elas estão fazendo, sentindo, aprendendo e desenvolvendo ao longo de cada uma dessas atividades. O que é importante ao pensarmos nas atividades, diferentemente das rotinas ou das transições? Que ela tenha uma intencionalidade, que ela se refere a um currículo, que ela precisa de ser feita num determinado tempo, que a criança precisa de adquirir autonomia progressiva, domínio progressivo, independência progressiva no exercício daquela atividade e que para isso é importante que ela participe sempre do processo de planejar, de fazer e de avaliar aquilo que é objeto da atividade. E o mais importante, que toda atividade seja pensada, concebida e vivida como uma brincadeira, porque brincar é aprender e aprender é brincar. E as transições? Como lidar com as transições? O que são as transições? Transição é o inferno. A transição é a hora que você perde a criança. A transição é a hora que a criança pode se desmotivar, pode se irritar, porque ela fica insegura em saber o que está acabando, se já acabou, se estava gostando da atividade, vai passar por uma que ela não quer, etc. Então é muito importante pensar, organizar e trabalhar muito bem as transições. Isso se faz, de novo, num planejamento bem feito. Como se prepara a criança para a transição? Primeiro avisando, olha, essa tarefa daqui a pouco nós vamos terminar, está na hora de guardar os objetos, agora vamos limpar a sala, daqui a pouco vamos cuidar do almoço. Esse pouco varia com a idade da criança, né? De 5 minutos, 10 minutos, meia hora com a criança, dependendo da idade dela, ela não tem muita ideia do que é. A segunda coisa é você ter um repertório de atividades, de música, de brincadeiras, para adequar ao que vem depois. Então, se as crianças estão muito agitadas, você vai pensar uma atividade de transição que vai relaxar, seja uma música, um canto, uma cantiga, algo que vai relaxar as crianças. Se as crianças estão muito agitadas e têm que ir, por exemplo, para o refeitório, você pode inventar uma brincadeira. Agora nós vamos para o refeitório imitando tartaruga. Não tem como correr, não tem como atropelar se você está imitando a tartaruga.
Então existem 1000 truques, não é, que um bom professor aprende, ensina para o outro, conta para o outro, que nós temos nos nossos materiais, que você pode já ter no seu repertório de professor para pensar e articular as suas transições. Muitas transições você já pode inventar, inclusive músicas que levem à próxima atividade. Pela musiquinha a criança já sabe o que vem depois. Com isso você diminui o tempo da transição, você ajuda a criança a sair de um estado de espírito, entrar no outro estado de espírito e dessa forma passar, seja para a rotina, seja para a atividade subsequente, sem maior trauma e sem dispersar a atividade e a continuidade das tarefas do seu dia em sala de aula. Em síntese, currículo, tempo e espaço. O que nós estamos dizendo aqui? O professor tem que planejar dentro do espaço que ele tem. A melhor maneira de planejar o tempo é organizar o espaço, organizar os objetos no espaço para facilitar a movimentação das crianças entre as várias atividades que ele tem que fazer e ter um planejamento muito rigoroso das rotinas, das atividades e das transições para que o dia tenha um fluxo normal e ele atinja os seus objetivos a cada dia. Agora, como se faz isso na prática usando os materiais do programa Alfabeto? É isso que nós vamos ver nessa próxima parte. Como operar bem com os materiais do programa Alfabeto? O que você tem que saber? Você tem que conhecer bem o desenvolvimento da criança, porque é importante conhecer, saber o que ela pode fazer em cada etapa de desenvolvimento. Segundo, você tem que conhecer bem a criança, saber como que ela está em relação àquelas várias dimensões, aquelas várias áreas que são áreas de desenvolvimento, mas que também são os objetivos do currículo. Em terceiro lugar, muito importante você conhecer o currículo do programa, o currículo da escola, as atividades, as áreas em que ele se compõe, a relação entre essas áreas, porque você vai promover estímulos que vão levar a criança a adquirir essas competências. Em seguida, você tem que conhecer os instrumentos de trabalho, os materiais, o que cada um faz, as técnicas para usar os materiais e, sobretudo, ter as habilidades de interagir, de estimular a criança na interação delas com você, com os colegas e com esses materiais, porque é dessa interação que vai surgir a aprendizagem. O que nós temos no nosso arsenal de instrumentos do programa Alfabeto? O carro-chefe é o livro de atividades. O livro de atividades, ele resume todo o currículo e organiza esse currículo em semanas e em quinzenas. Na primeira semana, a partir de uma leitura, a leitura do livro gigante. Na segunda semana, a partir de uma leitura complementar, em que a criança vai aprendendo que há textos que conversam, que complementam, que discutem uns com os outros. Dentro da leitura, surgem oportunidades para diversas, entre aspas, atividades. O que importa, no fim, não é a atividade cobrada em cada página do livro. A atividade que interessa é a atividade mental, a interação da criança com os problemas, com as brincadeiras, nas conversas. Se vocês examinarem no lado direito de cada página, tem uma série de palavras, uma série de vocabulário, que é o instrumento mais importante que você pode dar a uma criança na sua transição durante o período pré-escolar. Então, o trabalho com vocabulário, o seu cuidado de conversar longamente com cada criança, ao invés de fazer um questionamento a 10, perguntar isso e aquilo, aprofundar a conversa, é a contribuição mais importante que você pode dar para o desenvolvimento do vocabulário da criança e, consequentemente, do pensamento dela. Cada página daquele livro se relaciona ao currículo como um todo. Embora o foco da atividade seja um específico, ele tem a leitura como contexto, uma atividade como foco, ele engloba competências, conhecimentos, habilidades de todo o programa de ensino, que são aqueles numerozinhos que tem embaixo de cada página. Então, cada atividade é muito rica, muito densa naquilo que o professor pode fazer. E, como eu disse, preencher a fichinha, fazer o que se pede, é a última, é a coisa menos importante. O mais importante é a preparação, a conversa, o diálogo dirigido e focado que leva ao atingimento do objetivo de cada ficha, de cada semana, de cada quinzena de atividades. Daí a importância da preparação. Como eu disse antes, o livro de atividades conversa o tempo todo com o livro gigante. E no livro gigante, além de contar a historinha, a criança aprende a entrar no mundo da leitura, no mundo do livro, no mundo dos textos impressos, na consciência fonêmica, no conhecimento das letras, como é que as palavras se colocam no texto, a relação entre palavras e desenhos, enfim, você está preparando a criança para entrar de maneira segura, interessante, lúdica, no mundo da leitura, no mundo da aprendizagem de ler e de escrever. Então, essa atividade é dirigida, muito importante, ela pode ser feita individualmente, pequenos grupos de preferência, para que todas as crianças tenham muita interação com o livro
e com você. Isso sempre referido nas atividades que depois ela vai fazer no livro, que você pode sempre relacionar. O outro instrumento relacionado com o livro gigante é o Manual de Consciência Fonêmica, sobretudo no pré-2, em que você vai desenvolver na criança, que já conhece o nome das letras, a forma das letras, a ideia de que existe um código diferente do desenho, que é o código alfabético, que tem uma regra diferente e que as letrinhas têm correspondentes nos fonemas, que ela vai começar a identificar a partir do nome dela, a partir de objetos conhecidos, a partir de várias brincadeiras que ela vai fazer com os bonecos, com os cartazes, para chegar no final da pré-escola pronta para ingressar no processo de alfabetização. Além disso, você tem como instrumento o livro de grafismo e caligrafia, que começa com movimentos motores mais amplos, passa para movimentos mais específicos, até que a criança domine não apenas o conhecimento da forma de cada letra, maiúscula, minúscula, bastão, cursiva, mas também aprenda a administrar uma página de caderno, a postura, os espaços, comportar-se dentro das pautas, porque tudo isso são competências fundamentais para o processo escolar que começará ao final da pré-escola. E, finalmente, dentro dos materiais do programa, você ainda tem os livros de arte, que são muito importantes, não apenas para desenvolver a sensibilidade, mas desenvolver na criança a capacidade de outras formas de representação, que não apenas brincar, falar, rabiscar, garotujar, etc. Lá você também aprende vários conceitos, sobretudo conceitos de matemática, conceitos de espaço, de referenciais, vocabulário. Quanto mais você, professor, conhecer de arte, mais vocabulário você vai dar à criança e vai aprender também algumas técnicas. Não que você vai formar um artista, mas você vai preparar uma criança para ficar mais à vontade, com tintas, pincéis, formas, cores, texturas, e inventar cores diferentes, formas diferentes. Tudo isso é parte do processo do desenvolvimento, da experimentação, da criatividade. Tempo, espaço, currículo. Por que o currículo é tão importante na pré-escola? Por que não deixar só a criança brincar? Porque ela precisa de aprender. Ela tem uma necessidade fisiológica de aprender, mas o mundo exige que ela aprenda. Hoje, mais que antes, quando a criança chega no primeiro ano do ensino fundamental, ela já precisa de ter uma série de competências que a preparem para se comportar na escola, que se comportar em relação aos professores, aos colegas, mas, sobretudo, que esteja preparada para aprender a ler e escrever. Preparada e motivada. Mas também ela precisa de ter conceitos de matemática, conceitos outros que a ajudam a progredir com sucesso na escola. As exigências de hoje são muito maiores do que a de ontem. A nossa vantagem é que nós conhecemos também hoje muito mais sobre a criança, sobre o desenvolvimento infantil e sobre como promover e estimular essa aprendizagem. A chave do sucesso é você, professor, se organizar, se planejar a cada ano, a cada semestre, a cada conjunto de atividades, a cada sessão de planejamento, a cada dia ter uma noção muito clara de como você vai lidar com as rotinas, com as transições, com as atividades, os materiais que vai usar e, sobretudo, como você vai interagir com 1, 2, 3 crianças a cada dia, de maneira a conhecê-las melhor, a estimulá-las melhor, a promover cada vez mais o seu conhecimento. É dessa forma que você vai usar o seu espaço, usar o seu tempo para promover o currículo. Eu gostaria de, concluindo, lembrar um aspecto fundamental do trabalho do professor, do educador, que é o trabalho de avaliação. Devemos avaliar as crianças? Precisamos de avaliar as crianças na pré-escola? Olha, a gente sempre está avaliando. No início dessa fala, a gente falou da criança que senta, que engatinha, que levanta. E quando a gente conversa, né, com a mãe, já está fazendo isso, já está fazendo aquilo, você sempre tem implícito um julgamento. E o julgamento tem como parâmetro a sua expectativa do processo de desenvolvimento. Ou seja, existe uma expectativa de processo de desenvolvimento. Agora, o que é mais importante para a mãe e para o professor? Não é saber exatamente onde a criança está hoje, é saber se a criança está evoluindo, se ela está andando e se ela está dominando aos poucos as várias coisas. Se ela está parada, estacionada, mandando para trás, isto sim é objeto de preocupação. Se ela está ficando muito atrás das outras crianças, é objeto de preocupação. Mas o mais importante é medir o progresso. Mas para medir o progresso, você precisa de conhecer desenvolvimento e precisa de conhecer a criança. A outra coisa muito importante na avaliação é você conhecer a criança suficientemente para saber que tipo de estímulo ela é capaz de responder. E nunca subestime a criança. Ela sempre é capaz de autossuperação e de ir muito além do que você pensa, desde que você apresente os desafios, os estímulos, de maneira adequada. E terceiro e último ponto,
A pré-escola não é só para brincar. Brincar é um instrumento, é um meio, é a forma de aprendizagem. A pré-escola é para permitir a criança viver a sua infância com bons estímulos, mas também ela é para preparar a criança para os desafios do ensino fundamental, que são cada vez maiores. Portanto, ao final da pré-escola, já cabe alguns tipos formais de avaliação, sobretudo do domínio de competências de autocontrole, competência de domínio de lápis, de papel, de livro de leitura e as competências que preparam a alfabetização, de modo particular, o desenvolvimento fonológico da criança, competência de consciência fonológica e consciência fonêmica. Um bom trabalho para vocês.